Eu sou evangélico. Eu sou católico. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e vim aqui falar desse tema tão controverso e ao mesmo tempo libertador. Eu quero que vocês prestem atenção nessa mensagem com muito carinho no coração e com a mente aberta. Afinal de contas, se a nossa mente não for transformada, a gente não recebe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu comecei dizendo, eu sou evangélico. E aí, eu também disse, eu sou católico. Muitos defendem a sua religião, a sua placa religiosa, como fala aí no mundo, com unhas e dentes. Mas isso é certo? Na igreja evangélica vai ainda além. Muitas vezes eu pergunto a alguém, aonde você congrega? Ou então, você é cristão? E a pessoa responde, não, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal, eu sou batista. E você? E muitas vezes as pessoas não compreendem quando eu simplesmente respondo, eu sou filho. A palavra vai dizer em João 1 que Jesus Cristo, ele veio para os seus, no caso está falando de Israel, e os seus o rejeitaram. Agora perceba a segunda parte do versículo, vai dizer, mas todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos, eu não sou evangélico, eu não sou católico, uma placa religiosa nunca vai me definir. Eu sou filho. Ou cristão, que é um pequeno Cristo imitador de Cristo. Isso sim leva para o céu. Mas fizeram uma lavagem cerebral na gente desde pequeno. E muitos nem são desde pequeno. A religião mata, amados. A placa religiosa, as doutrinas religiosas geram guerras no mundo inteiro. Mas Cristo liberta. Sabe, vamos ver o que diz Cristo. Ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu estou falando aqui nessa palavra, que a gente tem que ser liberto disso, que a gente tem que ser livre, eu preciso falar do que é liberdade. E Cristo diz o que é liberdade. Ele fala, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu te pergunto, mas o que é a verdade? Essa pergunta está errada. Não é o que é quem é a verdade. Se eu preciso conhecer a verdade para ser livre, eu preciso entender quem é a verdade. Porque quando eu entrei, para conhecer Cristo, quando eu comecei a conhecer Cristo, quando eu disse assim, poxa, eu preciso ser batizado, eu comecei a procurar, eu estava nos Estados Unidos e eu fiquei como louco mesmo. Eu fiquei, poxa, mas que igreja que eu devo ir? Aí tinha um lugar, olha, tem essa adventista, tem essa presbiteriana, tem essa católica, tem essa aqui. Falei, meu Deus, qual o correto? E eu comecei a aprender sobre a verdade, eu pedi ajuda a Cristo, eu falei, meu pai, eu não sei mais para onde eu vou, porque é tanta gente falando que a salvação só está ali, que eu não sei mais. Aí Jesus, ele responde essa pergunta, porque ele diz, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Numa ocasião, Jesus estava falando com seus discípulos, dizendo assim, é preciso que eu vá, na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou, mas não deixarei órfãos. E Tomé, ele vai dizer, mas para onde você vai? A gente não sabe o caminho. Aí Jesus vira e fala, Tomé, discípulos amados, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não deixe ser enganado por religião. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Muitas religiões você vai chegar a Deus, mas quem chega a Deus não é salvo, só quem chega ao Pai. O Pai salva filhos. Por isso que eu digo várias religiões, e o Deus pode ser o mesmo.
Na consciência de cada um é o Deus criador, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que criou o ser humano. Mas qual o caminho que leva a ele? Só Jesus. Qual a verdade absoluta? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus é a verdade. Entendem isso? Jesus é a verdade, não a religião. Aquela religião que manipula, pule fora. Então, e a religião? Onde entra nessa história? Porque eu bato no peito e vejo muitas pessoas também batendo no peito e dizer eu sou muito religioso. Eles não conhecem a verdade ainda, senão eles eram livres. Quando eu falar que você é religioso, isso é ruim. A não ser que a religião que você pratique seja outra. Porque a própria Bíblia, o Jesus fala o que é a religião que ele aceita. Olhe bem, quem salva é Jesus. Pare nesse ponto aqui. A verdade é Jesus. Você só vai para a eternidade no paraíso por meio de Jesus. Mas e a religião? Onde entra? Qual a religião? É a católica? Qual a religião? É a evangélica? É ser crente? É ser espírita? É ser... E aí você pode colocar várias outras, porque hoje em dia tem tantos nomes, né? Nenhuma delas. Tiago, eu vou ler aqui para vocês na Bíblia aqui, eu vou ler na versão NVI, no Tiago, capítulo 1, versículo 27. Olhe bem o que vai falar aqui a palavra de Deus. Eu vou ler o início e depois eu vou falar normalmente com minhas palavras, que fica melhor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Vocês compreendem isso aqui? Peraí, então com essa religião a gente é salvo? Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é a transformação da verdade. Quando a gente recebe Cristo liberto de placas religiosas, a gente vai receber a verdade. E quando a gente é transformado, a gente demonstra pelos frutos. Quais esses frutos? A única religião que ele aceita. A religião que eu aceito, diz Jesus, não é religião católica, evangélica, não é nenhuma placa religiosa. A religião que eu aceito é você fazer o bem. A religião que eu aceito é você cuidar daquele mendigo na rua. É quando você encontrar alguém caído, você dizer, olha, toma aqui uma ajuda, deixa eu orar por você, abraçar, eu te amo. Sabe, quando você encontrar alguém que não é da sua placa religiosa, quando você encontrar alguém que está fora dos padrões de Cristo, você abraçar e dizer, venha, eu te recebo como você é, não tem problema não. E Cristo me aceita assim, esse não é o caso agora. Cristo te recebe da maneira que você é. Ele não aceita ninguém, tanto que ele transforma, ele recebe como a gente está. E é ele que transforma, porque ele é a verdade, não é a religião. Não deixe ninguém te enganar. E para finalizar, para não ficar nenhuma dúvida, eu quero dizer algo. Se alguém estiver se perguntando aí, pastor, você está dizendo que a gente então tem que largar nossas igrejas? Você entendeu tudo errado. Eu não estou mandando ninguém largar as suas igrejas. Igrejas aqui é eclésia, não é igreja corpo de Cristo. O corpo de Cristo você já é o corpo de Cristo onde quer que você vá. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali é corpo de Cristo. Vamos colocar a denominação. Você é um cristão congregando em tal igreja. Agora está certo. Você precisa congregar. Jesus Cristo nos deu essa ordem. Não deixeis as vossas congregações, ou não deixeis-vos de congregar. Ainda mais quando veres que o dia está próximo e o dia do retorno do Senhor está próximo. A gente vai na igreja, a gente vai no ministério, a gente vai naquela determinada placa religiosa para, junto com os irmãos, adorar a Deus, para aprender de Deus, para estar em comunhão. O corpo é muito mais forte dessa maneira. Naquela época, era na casa das pessoas, ainda existe isso hoje em dia. Mas quando cresce, às vezes não tem condição. É bom ter um local físico para a gente ir congregar, mas não deixe a sua congregação, a sua placa religiosa, definir quem você é. Só Cristo. Próxima vez que perguntarem, que religião você é? Você fala, minha religião é ajudar os pobres, as viúvas, é ajudar as pessoas. Eu sou cristão.
eu sou filho de Deus. Aí você está liberto, porque você vai conhecer Cristo. Você não precisa pagar penitência por nada. Você não precisa pagar promessa por nada. Você não precisa ficar adorando estátuas, santos, nem nada quando você compreende isso. Eu não estou aqui atacando nenhuma religião, muito pelo contrário. Todas têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. O que eu estou dizendo é, por que eu não preciso ficar pagando tudo isso? Porque Cristo já pagou o preço. E Ele é que te libertou, não foi a religião. Cristo já pagou o preço de tudo. Você já tem tudo. Todas as bênçãos já foram lhe dadas. E por que eu não tenho? Porque eu não conheço, ou porque eu não estou preparado, ou porque não importa. Nós temos Cristo e Ele é suficiente. Amém? Essa palavra entre no teu coração e você possa compartilhar a verdade com muito mais pessoas. Shalom, Deus abençoe em nome de Jesus.